Um traço característico dos países da América Latina é o presidencialismo, um modelo inspirado nos Estados Unidos que separa completamente os três poderes. O problema é que, ao contrário do caso norte-americano, onde o legislativo e o judiciário são instituições consolidadas, por aqui esse sistema concentra muitos poderes nas mãos do presidente da República. E é sobre isso que a gente conversa agora com o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Presidencialismo Participativo, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Olá, deputado. Muito bem. Estamos aqui para conversar sobre o parlamentarismo e mostrar a importância dessa técnica de governo que domina a maioria dos países da Europa, os países mais civilizados. Né? Obrigado, deputado. O mais experiente parlamentar hoje em atividade. Deputado, na sua opinião, o sistema presidencialismo, como ele funciona hoje, ele gera instabilidade, como muita gente acredita? Quer dizer, você é o seguinte, desde a minha juventude, eu defendo o parlamentarismo. Conheci bem Raul Pila, que foi um dos mestres parlamentares no Brasil, e como professor da UNB, eu cheguei a publicar esse livro aqui, Parlamentarismo e Realidade Nacional. Esse livro enfrenta todos os problemas, aliás, a Câmara publicou e já está em várias livrarias aí. Nós achamos que o parlamentarismo é o melhor. Houve um equívoco na proclamação da República. Havia uma tendência na proclamação da República e alguns republicanos implantarem o parlamentarismo no Brasil. Mas Rui Barbosa e outros ficaram na linha norte-americana do presidencialismo. E esse presidencialismo no Brasil, a meu ver, está trazendo uma série de crises. Você imagina que durante o Império, que era mais ou menos parlamentarista, nós vivemos de 1847 até 1889, nenhuma crise. Nenhuma crise. Instalou a República, 40 anos. De 4 em 4 anos havia crise gravíssima, até a Revolução de 30, que foi muito importante, e depois outros acontecimentos desse tipo que nós conhecemos. De modo que, então, um grupo comandado pelo professor, pelo ex-governador de São Paulo, um grupo ex-governador de São Paulo, Franco Montoro. O Franco Montoro, com mais o deputado Odair Klein, lá do Rio Grande do Sul. E o senador Zé Richa também, né? O Zé Richa deu um apoio, mas não foi uma pessoa assim tão presente. Presente foi realmente o Franco Montoro, o Odair Klein, o substituto do Odair Klein, e um grupo de parlamentaristas que, numa comissão especial, aprovou esse projeto aqui. Esse projeto aqui, que é o tal parlamentarismo presidencialismo participativo, ele se divide em duas partes. Na primeira parte dele, que seria a parte mais importante, adota-se um sistema parecido com o francês ou então com o português. O presidente da República é forte, mas tem um ministro ou ministro coordenador. Mas nós, conhecendo a realidade brasileira, criamos um segundo artigo em que se inicia as práticas presidencialistas participativas com o parlamentarismo, o presidente da República designando um ministro coordenador, que vai comandar o governo. Então, é o presidente que escolheria essa pessoa. O presidente né? é o presidente e pode demitir essa pessoa a hora que quiser. Uhum. E a Câmara também pode pedir o afastamento dessa personalidade. Mas isso aí seria o início de uma tentativa de se adotar técnicas parlamentaristas que seriam importantes. E é engraçado que no tempo do governo Henrique Cardoso, eu falei com ele nessa hipótese, dessa tentativa, e ele concordou. Mas não houve ambiente na época no meio parlamentar para se implantar isso. Então nós temos o parlamentarismo definitivo para o Brasil, que é o participativo, que é o presidencialismo participativo, na moda do regime francês e do regime português, que a presidência da República é forte, mas o parlamento também é forte. E temos essa fase de transição, que nós pusemos nos nossos dispositivos, e que é participativo, porque o presidente da República continua comandando a vida nacional, mas ele indica um ministro coordenador que a Câmara poderá não aceitar e poderá pedir o seu afastamento. E, ao mesmo tempo, ele vai, realmente, de 30 em 30 dias ou de 15 em 15 dias, comparecer perante o Parlamento, perante a Câmara dos Deputados, ou perante o Congresso, levando aqui as questões nacionais para serem debatidas. Deputado, o presidente escolher ministros fortes nunca foi uma novidade, né? A gente teve, por exemplo, Serra como ministro do Planejamento no início do governo Fernando Henrique, ou Zé Dirceu no início do governo Lula como ministro da Casa Civil, a própria atual presidente Dilma. Quer dizer, a diferença principal é que isso seria institucional. Formalizado, E ele teria que vir à Câmara, vir ao Congresso para prestar... O que é uma coisa que não acontece hoje, né, deputado? De jeito nenhum. E, aliás, é estranho, porque nos governos militares era muito comum os ministros virem ao Congresso debater com o Congresso todo as questões nacionais. Depois de 88, com a atual Constituição,
Acabou a presença dos ministros no plenário da Câmara dos Deputados. Uma vez ou outra que isso acontece. E é uma prática importante, essa do líder, digamos assim, o líder do governo, ou melhor, o ministro coordenador do governo, que seriam esses homens que formalmente teriam essa função, comparecer no Congresso e debater com os parlamentares e com conhecimento da nação inteira os grandes problemas nacionais. E mesmo no segundo momento, né, deputado, a população não sabe que entre o presidencialismo, com o presidente todo-poderoso que a gente tem na América Latina, e o parlamentarismo da Inglaterra, tem toda uma série de opções no meio do caminho, não é isso? Exatamente, opções. É o caso francês, que é um pouquinho diferente do sistema português, e é o caso italiano, que se aproxima muito do sistema inglês, e é o caso alemão, em que a primeira-ministra é muito forte, muito mais forte que o próprio presidente da República na Alemanha. E ela tem realmente uma capacidade de liderança muito grande, porque o partido é forte e ela tem uma influência na Câmara muito grande e no Senado deles também. E como o senhor vê a perspectiva no atual momento de crise política desse tipo de solução para sair desse momento que a gente enfrenta? O regime parlamentar é um regime que fica muito mais vinculado ao povo. Porque no regime presidencialista, o presidente da República é eleito com um prazo certo e não pode sair, a não ser por impeachment. Agora, no regime parlamentar, não. O primeiro-ministro, conforme haja um movimento, uma crise nacional, ele é afastado e logo é substituído por outro. Isso faz parte da própria mecânica, né? Ter um ministério que vai funcionar de acordo com as tendências do povo, com as reclamações do povo. É um ministério vinculado ao povo, porque ele não está tendo vinculado ao povo, há uma agitação muito grande e ele cai. Então ele tende a se manter no povo. É a primeira-ministra da Alemanha. Ela é extraordinária, ela pode ser afastada do poder, porque ela é primeira-ministra, ela não é o presidente da República, a República é permanente durante um prazo, mas ela pode ser afastada. Mas ela é uma líder tão poderosa, tão capaz, tão inteligente, que ela estará há muito tempo à frente do governo alemão, não é? Isso pode acontecer. Como funcionaria que o Brasil é um país bicameral, né? Isso atrapalharia um pouco, ou modificaria um pouco isso? O Congresso Nacional reúne-se. É o Congresso Nacional, não tem problema. O Congresso Nacional é que é o plenário desses grandes debates, seria o Congresso Nacional, né? E com isso ficava facilitada aos mecanismos. E os estados também poderiam, de acordo com o nosso projeto, teriam a autorização para implantar nos respectivos estados um sistema semelhante. E sua proposta, qual é a situação dela hoje, deputado? Ela tá na lista para entrar no plenário. Então ela já passou pelas comissões? Tudo, já foi aprovada, a admissibilidade dela foi aprovada na comissão especial dela. Ela está na lista do presidente Cunha. E a gente revela que ele é simpático a essa tese, né? De modo que, de uma hora para outra, isso aí pode ser colocado em plenário para um grande debate. Mas está havendo uma articulação grande. O deputado Hawley, do Paraná, é muito entusiasta do movimento parlamentarista, e ele organizou uma frente, me pôs como presidente, mas ele é o secretário. E estamos começando um início de contatos aí com as bases políticas, com as lideranças, para ver se há uma compreensão sobre o parlamentarismo. E levar o país inteiro a melhor ensinamento sobre parlamentarismo. E esse livro nosso aqui é um livro que explica todas essas questões todas sobre o regime parlamentarista, mostrando que o regime parlamentar é aquele mais democrático, que fica mais próximo do povo, o regime parlamentar, do que o regime presidencialista, em que o presidente tem mandato determinado por um certo período e não pode ser afastado. Na sua opinião, deputado, naquele plebiscito que foi feito em 93, né, que a gente já vai agora para 22 anos, né, isso, não se soube passar para a população o que realmente estava a questão? É porque o plebiscito veio logo depois do regime dos governos militares. Então nós tínhamos, por um lado, a tradição militarista de governo, que é um presidente forte. E, por outro lado, o grupo que estava no poder temia que implantar o parlamentarismo para sair fora do poder, que justamente era o presidente Sarney. Uma equipe grande, que era o MDB que o apoiava, e a Frente Liberal também que o apoiava. Mas passaram-se os tempos e praticamente houve uma desestruturação dessa equipe, desse grupo. Hoje, eu acho a Câmara e o Senado muito mais aberta a outras soluções, e o país também. Nós estamos numa grande crise. Uma das soluções para a crise atual, que muitos defendem o impeachment, a outra solução é a implantação do regime parlamentar. E talvez uma solução bem menos traumática, né, deputado? Não, e talvez mais eficiente, porque a outra é momentânea. Você afasta o presidente da República, mas depois o problema presidencialista continua presente. Aí não, vamos pôr uma nova técnica, uma nova substituição dessa estrutura que está aí por uma mais democrática, mais vinculada ao povo e muito mais moderna do que o regime presidencialista. E
A proposta precisa passar pela plenária da Câmara, né, quórum qualificado, e passar no Senado. Como é a situação, como se ouvir o posicionamento dos senadores em geral? Não, os senadores vão aceitar. A mentalidade do Senado é igual à da Câmara. O senador é um antigo deputado. De modo que eles pensam da mesma forma. Eu acho que isso depende muito de uma articulação maior que haja sobre o assunto, não tem dúvida nenhuma. Mas há necessidade, porque o nosso presidencialismo, além das suas deficiências inerentes ao presidencialismo, nós estamos vivendo uma crise também entre os poderes. A medida provisória criou uma situação praticamente antagônica com a Câmara, com o Poder Legislativo. E o Supremo Tribunal Federal, nessa Constituição, adquiriu muitas competências que não tinha anteriormente, antes de 88. E está usando essas competências. E, às vezes, no meu entender, e de muitos, invadindo as próprias atribuições do Poder Legislativo. Exatamente. E o Legislativo é eleito pelo povo, né? Eleito pelo povo. O Legislativo de todos os poderes é aquele mais legítimo, porque o povo é que elege de 4 em 4 anos. Pode haver reclamações, pode haver críticas, mas é realmente a representação do povo. É o espelho do povo brasileiro. Mas você encontra deputados muito sérios, outros menos sérios, muito bons, outros ruins, mas é o espelho do povo. O povo é que elegeu. O povo é que pôs lá. E o regime parlamentar é um regime que vai permitir que haja, de fato, uma tendência em que as pessoas mais vocacionadas e melhores possam realmente ocupar o governo e não ficar na mão de uma única pessoa. Uma única pessoa. E na sua opinião, deputado, hoje você não sabe quem está realmente no governo ou não aqui no Congresso, né? Exatamente. Tem vários partidos que estão numa zona turva, que a gente não sabe se é governo ou oposição. Se eles formam uma coalizão no parlamentarismo, não tem como fugir, né? Você é governo ou é oposição. Exato, mas o Brasil é um país estranho, porque em todos os países onde há presidencialismo, você tem governo e oposição. E o Brasil, às vezes, a oposição é pequena e a maioria é governo misturada, a hora passa para a oposição, é uma confusão enorme. Antes de 88, durante os governos de Kubitschek, de Jânio Quadros, durante o governo dos presidentes antigos, o próprio Getúlio Vargas, nessas fases havia governo, os deputados do governo e os deputados da oposição. Hoje você não sabe bem quem é governo e quem é oposição, é uma confusão muito grande. E isso é outra falha do nosso sistema, que, aliás, uma das causas dela advém do próprio processo eleitoral. Mas é uma coisa grave, porque é uma Câmara muito instável, o Congresso muito instável, que é um mal para a vida política do país. Deputado Bonifácio de Andrada, infelizmente nosso tempo acabou, mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de levar ao povo uma notícia sobre o parlamentarismo, que é uma das soluções para diversos países do mundo. E vamos falar mais para frente sobre a proposta de novo. Muito bem, obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.